tradução gênica, né? Como é que ocorre a formação das proteínas? Primeiro, o RNA mensageiro, ele é formado lá no núcleo, do núcleo para o citoplasma. Então, a sequência de códigos do RNA mensageiro determina a sequência da participação do RNA transportador. Como assim? Então, nós temos lá no citoplasma vários RNAs transportadores que cada um vai corresponder a um aminoácido diferente. Então, o RNA mensageiro, que ele vai se acoplar ao ribossomo, ele vai dizendo qual é o códon que ele vai determinar, será o anticódon do RNA transportador que vai se acoplar. Então, vamos lá. Vamos dizer que o RNA mensageiro se acoplou lá ao ribossomo. Então, o primeiro códon, né, representa a sequência AUG. Então, para que haja a formação aí da proteína, o RNA transportador ele tem que trazer o anticódon, o AG. Então, numa extremidade ele vai trazer o anticódon e na outra extremidade ele vai trazer o aminoácido. Então, assim vai haver aí a formação da proteína. Então, no ribossomo, né, o ribossomo, ele vai servir de transporte para acoplar o RNA mensageiro ao RNA transportador, certo? Ele vai atuar também como catalisador na formação das ligações peptídicas entre os aminoácidos. Então, nas células eucarióticas, né, todos os RNAs são transcritos a partir do DNA, né, no núcleo. E nas células procarióticas, né, a síntese de RNA vai ocorrer no nucleóide. Por quê? Então, nas células procarióticas não vai haver a divisão do núcleo. Então, por isso que vai haver essa diferençazinha aí em relação às células eucarióticas e procarióticas. Aqui, né, nós temos um resumo em relação à questão da síntese de proteína. Então, o que é a síntese de proteína? Primeiro, a síntese de proteína é o quê? É a união dos aminoácidos. Quem determina essa união dos aminoácidos, né, é o RNA mensageiro, né, que é a sequência de código do RNA mensageiro. Quem determina essa sequência? O DNA, né, que é o gene. E isso aí vai ser entendido como o quê? A tradução da informação do gene. Então, o que é a formação da proteína? É a tradução da informação do gene. Então, o que acontece? Nós temos a molécula de DNA, nós temos vários genes, certo? Então, nós vamos ter aqui a sDNA, ela vai ser ativada, vai haver a transcrição. O que é a transcrição? É a produção do RNA mensageiro, que vai ser traduzido em proteína. Então, aqui nós vamos ter a DNA que se replicou, a transcrição, que é justamente a transferência do código genético do DNA para o RNA mensageiro, e a tradução é o quê? É a transformação, é a síntese da proteína. E como acontece a síntese de proteína? São três processos, né? O primeiro processo, né, o início da síntese, vai haver a associação do RNA mensageiro mais o ribossomo, certo? E o RNA transportador, que a gente vai chamar de RNA transportador especial. Por que ele é especial? Porque ele vai trazer, né, o aminoácido conhecido como metionina. Todo o processo de tradução da proteína começa com a metionina. Então, sempre vai começar com esse código AUG, que é justamente, né, que o RNA transportador vai trazer o anticódon aí, que é o AC, que é justamente, né, a representação da metionina. Então, como acontece, né? Então, o RNA transportador, ele vai trazer o anticódon, o AC, que vai se emparelhar com o RNA mensageiro, né? E vai dar, né, início a questão da tradução. Então, sempre vai começar com a metionina. A metionina, ela é de iniciação. Quando é formado o segundo códon, a metionina, ela se desprende, né, do processo aí e é formada a questão da proteína, né, em seguida. Então, o que vai acontecer? O ribossomo, ele tem duas regiões. A primeira região aqui, essa de baixo, é onde o RNA mensageiro vai se acoplar. A segunda região, nós vamos ter o sítio P e o sítio A. Então, o RNA especial aqui, né, transportador, ele vai se acoplar aqui com o aminoácido da proteína, que é a metionina. E no sítio A, certo? Vai haver a formação aqui do segundo códon. Então, o RNA transportador ele vai se instalar aqui para que haja a formação do segundo códon. Quando ocorre a formação do segundo códon, a metionina ela é desprendida, né, do ribossomo, e aí nós vamos ter a continuidade aí do processo de tradução da proteína.
Então, nós vamos ter, certo? A etapa de crescimento da cadeia polipeptídea. O que é isso, né? O RNA especial, ele vai se alojar no sítio P, dentro do ribossomo. Então, ele vai carregar a cadeia polipeptídica em formação. Depois, né, o RNA transportador vai se alojar no sítio A. Aí vai carregar o próximo aminoácido, né, a ser incorporado na cadeia. Depois, né, o anticódon do RNA transportador será complementar ao códon, né, do RNA mensageiro, que está sob o sítio A. Então, o primeiro RNA transportador especial, ele vai se acoplar no sítio P. Aí vai haver a formação aí da metionina. No sítio A, vai haver a formação, né, do segundo aminoácido, né? Vai haver a ligação, o acoplamento do códon com o anticódon. Depois que a metionina ela é liberada, então aquele que estava no sítio A, né, o RNA transportador, vai passar para o sítio P. Então, depois do encaixe dos dois primeiros RNA transportadores no sítio A, P e A, o ribossomo catalisa a separação da metionina, né, do RNA transportador, e sua ligação aminoácido transportado pelo outro RNA transportador que ocupa o sítio A. Aí o ribossomo desloca-se do RNA mensageiro, né, que é a formação de uma trinca de base. Então, o ribossomo ele vai se deslocando, certo? Em cima do RNA mensageiro. E o sítio P ele vai parar em cima, né, desse códon aí do RNA mensageiro. Então, o RNA transportador metionina desprende do RNA mensageiro e do ribossomo, né? O outro RNA transportador passa a ocupar o sítio P, carregando dois aminoácidos unidos pela ligação peptídica. O ribossomo se desloca para o sítio A e ocupa o terceiro códon do RNA mensageiro. E assim por diante, né? Então, vai havendo a formação aí dos aminoácidos e no próprio ribossomo ocorre a ligação peptídica, até que venha o ponto de finalização, que é quando a proteína está completa. Nesse momento, ocorre o desfazimento aí da associação da RNA mensageiro ao ribossomo e a questão da proteína, mas isso aí já é a fase 3. Então, o término da síntese, né? O último estágio da síntese de um polipeptídeo, que é o códon de parada. Então, o sítio A do ribossomo é ocupado por uma proteína, que é o fator de liberação. Todos os participantes do processo se separam, inclusive as duas subunidades de ribossomo, soltando a cadeia polipeptídica. Então, no processo de formação de proteína, podem participar mais de um ribossomo, né? Que a gente vai chamar aí, né, de polirribossomo. Então, o que vai acontecer? Olha, o RNA mensageiro está aqui, né, acoplado ao ribossomo. Então, aqui nós temos o sítio P e o sítio A. No sítio P ocorre a formação aqui do aminoácido da metionina, que é o de ponto de iniciação. A partir do momento que há a formação aqui do segundo aminoácido, né, vai obedecer a questão aqui do códon. Então, aqui nós temos o códon do RNA mensageiro e aqui o anticódon do RNA transportador. Então, quem é esse aminoácido? É a fenilalanina. Então, quando ocorre a formação da fenilalanina, no próprio ribossomo ocorre aqui a ligação polipeptídica, certo? Então, quando, houver aqui a formação do terceiro códon, que nós vamos ter aqui, né, a glicina, então, essa metionina ela vai se desprender aí do ribossomo. E vai haver a continuidade aí da formação da proteína até ocorrer o ponto de finalização. Por exemplo, a UGA. Então, quando aparecer, né, um desses pontos de finalização, vai ocorrer aí a finalização da síntese de proteína. Quando isso acontece, finaliza-se o processo. No fim do processo, vai haver o desprendimento do RNA mensageiro, do ribossomo, né, e da própria proteína. Então, aí está formada a cadeia polipeptídica. Então, olha, recapitulando o processo de formação da proteína. O RNA mensageiro vai se acoplar ao ribossomo. No ribossomo, nós vamos ter o sítio P e o sítio A. No sítio P, vai se alojar, né, o aminoácido de iniciação, que é a metionina. Então, ela vai se acoplar aqui, né, em cima do primeiro códon. Então, ela vai se acoplar aqui em cima do primeiro códon. No sítio A, nós vamos ter um aminoácido, que vai ser quem? Né? Vai ser determinado pelo segundo códon aqui da
do RNA mensageiro. Então, como o ribossomo transportador ele tem essa estrutura, numa extremidade ele tem um anticódon, na outra extremidade ele tem um aminoácido. Então, nesse caso aqui, a formação da fenilalanina. Então, quando ocorre o acoplamento da fenilalanina, vai ocorrer no ribossomo a ligação peptídica. Então, esse segundo códon, né, essa segunda aminoácido vai passar para o sítio P e assim por diante. Então, vai havendo aqui a formação, olha, da proteína, os aminoácidos eles vão sendo ligados uns aos outros através da ligação peptídica, até que haja um ponto de finalização aí, que é uma trinca, que é um códon. Dentre eles nós vamos ter a UGA. Apareceu, né, esse ponto de finalização, significa dizer que o processo de síntese de proteína chegou ao final. Com isso, ocorre o desprendimento da RNA mensageiro, do ribossomo e aí da própria proteína. Esses processos que ocorrem são todos perfeitos sempre que vai haver uma transcrição ou uma tradução. Elas são perfeitas? Não. Existem alguns fatores que fazem com que essa transcrição ou essa tradução, ela nem sempre se dê, né, como o DNA determina. Apesar de haver pontos de verificação, né, apesar de existir a enzima ligase que vai corrigindo ali as ligações, mas sempre vai acontecer alguma coisa que não é desejável. Se isso não acontecesse, gente, não iria acontecer evolução. Então, tudo que acontece, né, que a gente vai chamar de não desejável, nós vamos chamar de mutação gênica. Então, mutações gênicas é quando ocorre uma substituição aí, ou uma inversão como é que eu posso dizer assim, do posicionamento das bases nitrogenadas. Então, essas mutações gênicas, elas vão gerar tanto a evolução, surgimento de novas espécies, né, que isso aí é um ponto positivo, mas também ela pode provocar deficiências, anomalias, inclusive óbitos. Então, essas mutações elas são conhecidas como alterações abruptas de um material genético que podem ser transmitidas aos seus descendentes. Então, dentre alguns exemplos, nós temos a substituição de um nucleotídeo por outro e pela perda do primeiro nucleotídeo. Por exemplo, aqui, o código genético aqui para a produção da proteína deveria ser ACA, CGC, CTA, GTA, GTG. Então, o filamento normal deveria ser esse. Aí, às vezes, acontece, por exemplo, aqui vem A, C, aí aqui era para ser um A. E, na verdade, quem se acoplou aqui, né, quem veio para cá, foi um C. Então, isso vai provocar, né, um filamento mutante. Então, isso aí pode provocar uma alteração bem drástica, né, aí na questão das estruturas, na produção da proteína e etc. Então, isso aqui a gente vai chamar de substituição. Tem também a questão da perda, né, ou inversão, perda de algum nucleotídeo. Nós deveria ser ACA, CGC, CTA, GTA, GTG. Aí só que aqui, quando foi haver a ligação, no lugar do A ficou o C. Né? Então, houve aí uma perda do primeiro, né? Do primeiro nucleotídeo. Então, era para ser ACA, já começou a partir do segundo. CAC, né? GCC e assim por diante. E isso pode provocar, né, as deficiências, as mutações, como nós já falamos. Então, aqui tem algumas especificações, né, de algumas modificações que ocorrem no posicionamento aí dos nucleotídeos. Por exemplo, existem algumas situações em que ocorre a inversão, a substituição de alguns nucleotídeos. Isso aí, como eu já falei para vocês, vários códons se referem ao mesmo aminoácido. Então, às vezes, pode acontecer de haver uma substituição, de uma inversão, e não gerar uma mutação. Por quê? Porque pode acontecer de que ia haver um códon aí, que ia ser referente a um aminoácido. Na substituição ou na troca, se referiu ao mesmo aminoácido. Então, não houve aí nenhuma mutação, ou nenhuma mutação aparente. Porém, né, pode haver a transcrição ou a reversão, pode haver mutação sinônima, mutação no sentido trocado, mutação no sentido trocado não conservativa e mutação sem sentido, né? Então, aqui nesse quadro, vocês vão dar uma olhadinha mais especificamente,
certo? Que vai haver aí uma série de alterações que podem provocar, né, como eu já falei, tanto evolução, né, que é o surgimento de novas espécies, novas características, como pode haver aí o surgimento de deficiências, anomalias e às vezes até morte, né, do organismo. Bem, o que nós temos para falar sobre a questão do código genético, nós falamos, seria isso aí, certo? No outro momento, né, vocês vão poder estudar a questão da tecnologia, né, da questão da engenharia genética. Em outro momento, ou comigo, ou com o professor de biologia, vai haver a questão da biotecnologia, que é a questão do o uso do código genético, a questão da exploração do genoma, o surgimento de alimentos transgênicos, né? Então, assim, a engenharia genética, então são situações bem interessantes que serão aprofundadas no outro momento. Então, o que nós temos para falar hoje era isso. Espero que vocês tenham compreendido. Caso não, pode nos procurar, né, para a gente tirar dúvidas. E no nosso próximo momento, nós vamos trazer algumas questões, alguns exercícios para que a gente possa, né, entender melhor o assunto. Grande abraço, muito boa sorte e fé sempre!